Olá, audiência. Que prazer estarmos por aqui para levar para você mais informações que poderão ser agregadoras dos seus negócios. Isso é muito importante. Por aqui é o Léo Fernandes, jornalista, radialista, e ao meu lado ela está sempre sorrindo, sempre amiga. Não é Ana Cláudia Sacomani? Mas é bom assim, tem que ser, né? Alegre, espontânea. Eu acho que faz parte do nosso dia a dia. E é uma forma que nós encontramos de levar até você as informações. Eu gostava muito do Jô Soares, não sei se você acompanhava. Nossa, era uma muito. Entrevista tranquila, Era fã. com sorrisos, com alegria, e levava bem descontraído, a né? informação que era necessário. Mas hoje, o podcast tem a honra de receber quem? Nós estamos recebendo Maria de Fátima Lima Pereira, que é curadora educacional do Congresso Estética. Tudo bem, Maria? Bem, e vocês? E vocês, Léo? Obrigada Graças pelo convite, a Deus. Ana, também. Nós que agradecemos Mais um sua ano presença. com vocês, né? Mais No um mercado e feiras, né? Maravilhoso. Passa rapidinho, né, Isso Maria? aí, olha, passa muito rapidinho, né? Para nós é uma alegria imensa fazer parte desse movimento importantíssimo no segmento que é a estética, né? Com certeza. Eu acho que é o que movimenta hoje o PIB brasileiro. Com certeza, Exatamente. a economia brasileira. Com Exatamente. toda certeza, tamanho é o volume. E hoje um detalhe, os homens também estão procurando se cuidando alinhar, se mais, cuidar mais, sim. né? Não é isso, Maria? Olha, é verdade. Eu diria que homens e mulheres, nós todos temos uma pele, né? E quando a gente fala de estética, a gente fala de saúde estética. E o Congresso versa hoje sobre esse tema de uma forma muito ampla, porque ele agrega não somente o profissional que trabalha com a estética, mas todas as outras formações que também trabalham com a saúde estética, como a fisioterapia, a biomedicina, a enfermagem, a odontologia, a biomedicina. Então, hoje a gente tem um olhar múltiplo para aqueles que abraçaram como mote profissional e de vida a estética. Então, a gente fica muito orgulhosa, ou orgulhosos, né? Sim. De que a estética tenha sido um olhar diferente para as demais profissões. E com essa vertente é que a gente consegue organizar todo o nosso temário científico. Então, todas as parcerias que a gente estabelece desde o Biomed Estética, né, que é uma parceria com o curso de biomedicina que a gente tem com a Associação Carioca e Capixaba em Biomedicina, em Vitória, maravilhosos. Como com os cursos de fisioterapia, obviamente, o foco é a estética, que é a nossa menina dos olhos, e ela que fez com que todas as demais profissões também tivessem esse olhar. Então, a gente tem esse cuidado de abraçar todos os temas, salvaguardando as suas especialidades e as suas especificidades na formação técnica, sempre com o foco na atuação profissional, em alguns limites da profissão, mas para que a gente possa entregar os melhores resultados para os nossos clientes. Esse é o objetivo principal. E o nosso evento é assim, nós estamos na nossa 32ª edição, Já. que vai acontecer daqui 2 semanas, de 31 de julho a 2 de agosto, onde a gente agrega aí um congresso, um Estética Talks, que a gente vai falar um pouquinho mais, o Biomed, que é hoje também um Biomed Talks, que é um espaço específico, a própria feira, os simpósios, ou seja, a gente tem aí uma gama de oportunidades para oferecer para o profissional que trabalha com saúde estética, muito conhecimento, muito networking, muitas relações interpessoais, e a gente está muito feliz de estarmos mais um ano. Isso é muito importante até para os estudantes Sem de dúvida. estética, né? Sem dúvida. Que lá com certeza vão ser enriquecidos de informações. Exato, Léo, e mesmo porque o estudante todas as áreas que eu comentei, eles também não só podem se cadastrar como futuros profissionais ou como profissionais, Sim. Eles obtêm os descontos que são pertinentes ao profissional para uso de compra de cosmético, equipamento, embora ele precise terminar o curso para exercitar a profissão, mas ele passa a ter um olhar e fazer parte de um grupo de profissionais muito exitosos, que já vem construindo há muitos anos o ato de atender bem o cliente, o ato de obter e trazer resultados para o cliente e, principalmente, eu diria, ter prazer em fazer bem feito. Então, essa é a função também. Fora isso, os alunos que lá estão
ao estarem ou no congresso, ou obterem o seu ingresso para a feira, é um documento para as atividades complementares da faculdade, que pontua o aluno por estar aonde a estética acontece. Então, os alunos também disponibilizam, desde que eles guardem os tickets que estiveram na feira, ou no congresso, ou no Estética Talks, ou seja, dentro de todo o nosso complexo, vamos chamar educacional, ele tem também uma pontuação dentro das escolas de formação técnica para atividade complementar. Então, a gente também contempla esse quesito, né, que é fundamental para os alunos, para o seu currículo Lattes. Agora, o Estética tem alguma parceria com faculdades? Com inúmeras faculdades. Eu só não vou citá-las porque eu seria... Seria chato, porque algumas ficarão de fora. Exatamente, mas a gente tem aí uma parceria enorme. Há mais ou menos 2 ou 3 meses eu tenho visitado várias universidades, estabelecendo as parcerias para a feira, aqueles que já estão no final de curso para o congresso, para o nosso Estética Talks, que é um momento que acontece dentro da feira, onde há uma gratuidade de conhecimento, onde o aluno ou mesmo o profissional que vai à feira, ele entra na nossa página do nosso site Congresso Estética.com.br, e lá ele se dá uma olhadinha no roteiro do Estética Talks. Nós temos aí um número de quase 65 palestras gratuitas. Para que ele possa participar desse momento, ele precisa se inscrever. É gratuito, a gente tem aí um espaço dentro da feira, onde ele vai obter um fone de ouvido e assistir às aulas que lhe forem de interesse. Então, assim, a gente tem uma gama importante, inclusive para aqueles que ainda não têm a possibilidade de estar dentro do congresso, ou porque ainda estão numa recente formação profissional. Eu acho que ele, não só no Estética Talks, mas os próprios participantes, expositores, eles também disponibilizam muito conteúdo, muita prática, muito workshop dentro dos estandes. Então, assim, é uma festa de conhecimento. Muito bom. Né? Eu acho que é um parque de diversões, de conhecimento, e que às vezes eu sinto não poder estar na feira participando de tudo, porque eu estou lá dentro no congresso, coordenando, apresentando todo o temário, e dentro já falando do congresso, se vocês me permitem. Claro. São 25 palestras, onde eu acho importante a gente pontuar a diferença entre cada momento, cada setor do nosso evento, do Estética 32ª edição. A gente tem o congresso, a gente tem o simpósio, a gente tem a feira, o Estética Talks, o Biomédica Talks, ou seja, a gente tem muitos espaços de conhecimento e cada um tem as suas particularidades. Eu começo falando sobre o congresso. Ele tem como objetivo, são palestras ao redor de 35 minutos, onde a gente fomenta a busca de interesse por um determinado tema. Então, a gente fala sobre temas atuais, sobre tudo que há no mercado de novidade, e aí sim o profissional vai atrás dessa busca mais profunda, ou dentro do próprio espaço da feira, ou ele vai buscar uma especialização. Então, assim, a gente fomenta o interesse por um tema. Então, o congresso é a busca de interesse por um aprofundamento temático. A feira, pelo que eu entendi, são 5 segmentos, né? Sim, são 5 segmentos. E você vai ter palestrante para cada segmento. Exatamente. Eu quero biomédia, eu quero isso, e assiste. Na realidade, hoje, a maior parte das grandes empresas, dentro do seu espaço físico da feira, eles criam diversos temas que informam as mais diferentes profissões. Então, o esteticista, ele vai assistir conteúdos voltados à fisioterapia, biomedicina, odontólogo idem, o enfermeiro idem. Não existe um setor, a não ser o Biomédica Talks, mas não existe um setor onde você não entra. Não. Não, você entra em todos. Entra em todos. E aí você escolhe. O que vai caber ao profissional, ele olhar se aquele conteúdo que foi desenvolvido me contempla profissionalmente e se a regulamentação profissional me permite o exercício dessa atividade. Então, a gente tem este cuidado de informar o profissional que determinados temas são de competência de uma determinada área, mas todos têm
oportunidade de conhecer todos os temas que falam da beleza, que falam dos intradérmicos, que falam dos equipamentos de alta tecnologia, que abordam temas, inclusive, de equipamentos que falam daquilo que é básico para uma montagem de uma sala de estética. Então, a gente teve esse cuidado de ter um olhar temático, programático, que contemple em todas as formações. De forma alguma a gente tem essa pretensão de falar assim, aqui você não entra. Pelo contrário, aqui todos entram. Todos entram porque a gente entende que isso é inclusão e cabe ao profissional, frente ao seu exercício profissional, eleger dentro da sua regulamentação aquilo que lhe é de competência. E a gente insiste muito nas questões de biossegurança, do exercício correto da profissão, mas que aquilo que você, como profissional, não pode fazer, que você possa ter um olhar de contratação para aquele que pode fazer. Então, eu posso ter dentro da minha clínica, por exemplo, como esteticista, eu tenho algumas limitações de atuação, mas eu posso contratar um médico para trabalhar comigo. Claro. Eu posso contratar um fisioterapeuta, um biomédico, um enfermeiro, e juntos, eu vou insistir muito. O nosso bem maior é o cliente. O nosso olhar é para o cliente. Então, são 3 dias de evento que a gente mergulha em temas com o olhar para o cliente. Eu diria que não só as boas práticas, as melhores práticas, que tem que estar pautado na ciência, tem que estar pautada na biossegurança, na seriedade profissional, para que você possa ser respeitado, primeiro, por você mesmo, pelo cliente e pelo mercado. E vocês falando de mercado de feiras, sim, esse é o nosso objetivo fundamental. Para que a gente possa ser respeitado, a gente tem que executar aquilo que está dentro da nossa expertise, que está dentro da nossa competência. E com isso, tem uma frase que eu uso sempre nas minhas palestras, que qualidade é o que o cliente enxerga que você tem, e não aquilo que você acha que tem. É ele que é o cliente que exercita e que fala de você. Obviamente, eu tenho que ter humildade por aprender, eu tenho que ter consciência daquilo que eu sou capaz e batalhar por aquilo que eu sou capaz e posso fazer, mas qualidade é o que o cliente vai publicar, inclusive nas redes sociais, é ele que vai falar de mim. Sim. Obviamente, a gente usa toda a rede, inclusive uma das palestras que a gente tem dentro do congresso é com o Canva, que é... Desculpa, imagina. É isso que eu ia falar, um spoiler pra gente das palestras. Que a gente vai aprender como trabalhar com essas ferramentas. Então, que a gente saiba trabalhar profissionalmente com essas ferramentas, que separa, às vezes, o pessoal do profissional, mas, ao mesmo tempo, é tudo junto e misturado. O que eu falo da minha... Bom. Exatamente. O que eu falo da minha vida pessoal a passear com o meu cachorrinho, que vai dar um ar mais leve na minha prestação de serviço dentro das minhas redes sociais profissionais, porque eu também me comporto como uma pessoa, como gente, né? Eu falo da profissão, mas eu também preciso me comportar como alguém que vai a uma festa, que tem um jantar, que tem uma família. E isso tudo é extremamente importante para o meu marketing pessoal. E eu acho que esse olhar a gente tem também dentro do Congresso. Falando já de temários, né, Ana e Léo, se vocês quiserem, você viu que o meu problema é falar demais, né? Fiquem em paz. Por isso que nós vamos ficar aqui umas 6 horas. Fica tranquila. É muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta baseado nessas informações. Antes, a Maria de Fátima Lima Pereira, ela é curadora educacional. Isso. E científica da estética. Aí vem saúde, vem bem-estar, vem beleza. É verdade. Você tem uma métrica pós-feira de como foram essas palestras, o que agregou para que vocês no ano seguinte possam melhorar um pouco mais, enfim? Você sabe que a métrica que eu tenho é a volta do público para o evento.
não em números que eu vou te dizer, mas a gente recebe em torno de 27 mil Muita gente. profissionais. É um evento profissional, é esse o objetivo, é trazer o profissional para dentro do evento, onde ele possa agregar valor ao seu conhecimento, reforçar aquilo que ele já sabe, aprender aquilo que talvez ele não saiba e ver as novidades. Então a gente atende todos esses públicos, e a métrica que eu posso dizer é o retorno deste profissional ao evento, que há 32 anos nos acompanha. E é fundamental eu insistir nessa longevidade num evento que veio para ficar, e é um evento que se modernizou, que todos nós precisamos ter um olhar, não só na modernização, mas no que o público consumidor necessita, nos pede, o quanto esse profissional ele precisa estar muito antenado. Então, se é que a gente pode falar de métrica não em números, é o retorno da busca pela informação, da busca pelo networking, da busca pelo novo e do reforço por aquilo que já se faz. Então, novamente, já desde o ano passado, a gente tem um cuidado muito grande, Ana e Léo, de ressaltarmos a importância da humanização dentro do nosso evento. Que nós não somos profissionais reaplicadores de protocolo. E sim, mediante uma anamnese, um olhar para o ser humano, um olhar humano para o ser humano, cauteloso e cuidadoso, que a gente tem uma escuta ativa para entender quais são as necessidades desse paciente, desse cliente. E que juntos, com as demais áreas, possamos, eu diria, vou ser talvez cartesiana, protocolar aquilo que é de mais indicado para esse profissional. Saber falar não para aquilo que não é pertinente para aquele cliente naquele momento. Estabelecer um programa de atendimento que ele é crescente à medida que a gente vai obtendo os resultados. Então, a métrica ela passa por esse objetivo principal, de a gente ter um público que está interessado em estar dentro do congresso e saber das novidades. De ter um público que queira se aprofundar no tema e aí ele vai para o simpósio, onde a gente tem o objetivo de mergulhar em temas específicos. A gente passa aí um dia inteiro falando de harmonização facial, num dos simpósios que a gente tem. A gente passa o dia inteiro falando de questões críticas de aplicabilidade na área da estética, que é outro simpósio que nós temos com o João Tassinari. O primeiro de harmoniza estética, Michele Melick. João Tassinari, ele vai estar tendo um olhar sobre as questões da estética de precisão. E aí a gente tem um olhar para aqueles que vão para uma cirurgia, para um pós-cirúrgico, para um pré-cirúrgico com a Vilma Natividade. Então, são temas específicos onde eu me aprofundo e passo o dia estudando sobre esse tema. O congresso ele vai falar sobre diversos temas. O Estética Talks, novamente, ele fala sobre todas as novidades do mercado. A gente tem os nossos patrocinadores que contemplam temas, gratuidade para este aprendizado. Pode falar dos patrocinadores. Mais patrocinadores, eu vou até olhar a minha cola para não esquecer de ninguém. Fica à vontade. Né? Pode falar, eu vou depois achar não. aqui onde está na minha cola, que eu acho extremamente importante, porque os patrocinadores são aqueles que desenvolvem produtos e equipamentos específicos para o nosso congresso e levam as novidades, como falar dos peptídeos, como falar das canetas emagrecedoras, como falar de lipedema, como falar de Raifu, equipamentos específicos, como falar das espículas cosméticas, como falar da K-Beauty, que está muito na moda, os tratamentos coreanos. Então, assim, é uma versatilidade de novidades importantes, como que a Cosmo Beauty traz, como que a Meso traz, como que a Samana traz, Fismatec, HTM, são muitas empresas, MM Optis também
entrega conteúdos novedosos, né, de novidade para a gente. Então, assim, às vezes eu penso quando eu estou lá apresentando o congresso, porque eu sou apresentadora também do congresso, junto com o Thiago Fortes, que é um ator e um apresentador maravilhoso. Eu fico assim, eu vou fugir daqui do congresso porque eu quero ver o que está acontecendo lá fora. E não dá tempo, porque eu fico muito envolvida no congresso. A gente tem aí uma diretoria de palco maravilhosa, e fora o nosso time, né, o marketing, a nossa diretoria de conteúdo, o nosso pessoal do operacional, de vendas, é um time Comunicação. de comunicação, é um time pequeno, mas muito coeso, que trabalha procurando trazer o melhor para o profissional que trabalha com saúde estética. Agora, Maria, você como curadora, né, do congresso, quais são os desafios? E quais são as regras para escolher as palestras? Como é que funciona isso? Posso acrescentar na tua pergunta? Que novidade em palestras tem este ano que não teve o ano passado? Novidade, a gente vai falar dos tratamentos coreanos novamente. Eu acho que é um tema recorrente e importante. Eu particularmente, esse ano dou palestra dentro do evento, a pedido do público. Olha isso. Eu reforço a importância das mãos, a importância das mãos para aqueles que não disponibilizam de tantos recursos econômicos para obter tecnologia de precisão ou de alta potência nos seus negócios, e principalmente para aquele que está começando no exercício da profissão do esteticista, né? Então eu vou falar muito da diferença. Eu estive recente na Coreia e mostrar as diferenças que existem entre o que é uma aplicação cosmética brasileira de uma coreana, o porquê que em alguns momentos é possível aplicar essa tendência coreana, em outros momentos não, dependendo do biotipo cutâneo, do tipo de pele. Então eu vou abordar e também trabalhar muito especificamente a massagem facial, que é um recurso econômico importante. Ela falou do tratamento coreano. Exato. Né? Tem como dar um spoilerzinho? O que é me perdoe a ignorância. O que é um tratamento eu acho coreano? extremamente importante, primeiro, dizer que eles disponibilizam de uma tecnologia muito importante. Não que o Brasil não tenha, e o Brasil tem. E quando você visita uma Olive Young, que são grandes marcas coreanas, quando você visita as empresas que fabricam os produtos, a gente tem hoje, todos esses princípios ativos estão disponíveis aqui no Brasil, como os peptídeos, os exossomas, os PDRNs, que são extraídos do salmão, as niacinamidas, a vitamina C, a gente tem aqui no Brasil. A diferença, que existe aí uma diferença fisiológica da pele asiática, daquela pele que vive num país tropical, que tem tendência a ter uma oleosidade maior na pele. Lá eles trabalham com sobreposição de produtos. O único produto que eles removem, principalmente no início de um tratamento, é o demaquilante e o produto que higieniza na pele. Os demais, você faz sobreposição de produto. E lá, por existir uma temperatura muito adequada, ou seja, eu quero dizer, uma estação do ano muito, muito demarcada, o inverno é inverno, o verão é verão, outono e primavera, aqui a gente tem... E não as 4 estações no mesmo dia, hoje, né? Hoje nós vamos ter 27 graus, hoje está previsto um veranico. Aqui em São Paulo, nós estamos aqui em São Paulo, é um veranico que a gente vai ter até a próxima semana, um veranico especial, né? E essa sobreposição de produtos numa pele que vive 4 estações no ano, principalmente para quem tem tendência à acne, não é possível aplicar. E lá a gente tem uma prática cosmética e de uso de equipamento muito, muito forte. Muito forte. Os edifícios que a gente vê, na frente dos edifícios, nos andares, você tem a publicidade das clínicas de dermatologia e das clínicas de estética muito forte. E também de cirurgia plástica. Então, as mulheres na rua, elas borrifam água termal mediante o calor que elas presenciam. Nas esquinas onde as pessoas esperam para atravessar a rua, nos faróis, tem
enormes guarda-sóis para as pessoas se abrigarem do sol, para não tomarem sol. Mas nós temos no Brasil também. Então, o cuidado com a pele, ela é muito grande, e eu diria, Léo, dos homens. Sim. Então, porque os homens, eles não cuidam só da barba como você os tem, mas eles também... Você usa cosmético, você usa shampoo para lavar o cabelo, você usa sabonete para tomar o seu banho, ou um sabonete líquido, você prepara a sua pele para o barbear, você usa um pós-barba. Então, assim, os homens se cuidam e usam produto. Então, eu fiquei muito, muito surpresa a quantidade de homens nas lojas de cosméticos. E eles se maquiam. Verdade. O aumento da média global financeira é porque os homens estão procurando. Geralmente, no passado, o pai era antigo, você ficava 2 minutos no banho, aí parece uma noiva, que tá fazendo aí? Sai logo daí. E hoje você fica ali 10 minutos, puxa daqui, arruma a sobrancelha, faz tudo, Acho que né? são mais vaidosos do que as mulheres. E às vezes vão para espelho e não faz unha. Depilação. Exatamente. E vão para o espelho com secador para manter as madeixas muito bem. Fazer, verdade. Então, é assim, esse é um dos temas, mas a gente vai levar um tema que é muito pertinente. A gente vai falar sobre as canetas emagrecedoras e tudo que há de efeito positivo e deletério. Então, a gente está levando o médico nessa mesa, nutricionista, mais esteticista, a gente vai bater um papo sobre esse tema. Vamos falar sobre lipedema de novo. Estamos trazendo no palco uma paciente recém-operada de lipedema, justamente com o presidente da Associação de Lipedema daqui de São Paulo, junto com a Ana Marta, que vai fazer a mediação dessa mesa, uma fisioterapeuta especializada nesse tema, e a gente fez questão que ela mediasse essa mesa, porque ela vive o lipedema no dia a dia, e a modelo pós-cirúrgica vai estar sentada falando, abordando o que ela viveu, porque o lipedema não tem cura, mas tem tratamento. Fora isso, a gente vai estar falando também sobre os peptídeos. A gente tem uma mesa onde a gente está levando um dermatologista e um farmacêutico para falar do que tem de positivo na aplicação tópica e dos riscos que existe, ainda não está permitido no Brasil, dos injetáveis peptídeos. A gente vai falar sobre isso. Vamos mostrar a diferença entre duas técnicas importantíssimas de drenagem linfática, que é a técnica de Voder e Leduc, com 2 grandes especialistas em cada técnica. Eles estarão no palco defendendo as suas técnicas e mostrando as repercussões e a função dela nos tratamentos estéticos e de edema, que esse é o objetivo, né, da drenagem linfática. E é um respeito nisso, até porque a gente tem visto aí na televisão matérias de pessoas que perdem suas vidas fazendo esse tratamento. Exato. Por que isso acontece? Porque a pessoa que fez não era preparada, ou ela era preparada, mas aconteceu? Na realidade, é fundamental que esses injetáveis tenham uma prescrição em parceria também com o médico, o fisioterapeuta, o biomédico, que são profissionais habilitados para trabalharem, o enfermeiro, o odontólogo, mas que a gente possa ter uma visão prévia da saúde desse paciente. E essas intercorrências, elas podem acontecer em todos os âmbitos. Os riscos podem acontecer em todas as áreas, até na própria área médica. Então não é falha, é um risco que se corre, mesmo sendo um profissional do alto gabarito. Exatamente. Por outro lado, sempre quando você tem a área médica envolvida, a gente tem uma segurança maior de poder reverter algum dano que possa ocorrer, no sentido de uma asfixia, de um dano na região do glote, uma parada cardíaca. Então, assim, há riscos, mas há benefícios. Eu sempre digo que quanto maior número de profissionais envolvidos na aplicação séria de um procedimento, maiores os benefícios que esse paciente pode vivenciar. Então, não cabe ao Congresso definir quem
Pode. Cabe sim a cada conselho respectivo das áreas profissionais definirem os limites de atuação. O que a gente tem no Congresso é mostrar todas as vertentes, todas as possibilidades e que riscos há, inclusive, ao atravessar uma rua. Riscos há a você fazer um dentista aplicar um anestésico para fazer um canal. Mas que esses profissionais estejam devidamente habilitados para, caso haja uma intercorrência, saberem como atuar. Então, eu aproveito aí, desculpa cortar a senhora um pouquinho. Eu acredito que a Maria de Fátima também deva ser contra, vamos dizer assim, fazer em qualquer lugar, em hospitais. Isso é uma recomendação? Há uma recomendação, mas há consultórios que podem fazer e podem legalmente fazer, salvaguardando todas as obrigatoriedades que a Anvisa determina a vigilância sanitária. Perfeito. Então, sim, a gente tem todo um arsenal de biossegurança, de autoclavagem, sala especial, toda a questão de biossegurança para aquele ato que não é cirúrgico, né? Inclusive os próprios consultórios de dermatologia, eles têm locais específicos para um ato cirúrgico de pequeno porte. Eu não vou nem entrar nessa seara porque não seria minha competência, seria da Sociedade de Dermatologia. Então eu acho que é importante a gente salientar qual é o cuidado enquanto estética tem de a gente salvaguardar. A gente não pode ter nenhuma aplicação no palco que seja invasiva. Não podemos, porque a gente não disponibiliza no palco do Congresso um ambiente seguro de aplicação. Sim. Porém, dentro do Harmoniza, que é o simpósio, a gente vai ter cabines especiais para salvaguardar a questão de biossegurança. Então, o cuidado que a gente tem é informar o profissional que acesse o seu conselho específico, que reavalie quais são as suas reais atribuições, que não cabe ao Congresso. Ao Congresso cabe a gente mostrarmos o que há no mercado, cuidarmos dessa biossegurança, alertarmos que determinadas atividades apresentadas são de cunho específico de determinada profissão, mas que os conselhos específicos de cada modalidade cuide dos seus profissionais. Isso é bom, e que o risco que o profissional que executar algo que não lhe compete, cabe a ele, sob pena de ele ser preso, de ele ter o seu ambiente fechado e que o nosso objetivo é comunicar a informação. Então, a gente tem um cuidado, inclusive, nos estandes da feira, que não hajam aplicações que não tenham cuidados de biossegurança. Então, a gente tem um rigor muito grande e apaixonante ao mesmo tempo nas melhores práticas. Eu sempre ressalto, nós do Estética ressaltamos essa importância e este cuidado de não levar para o palco um procedimento quando nossa modelo pode incorrer num risco. De forma alguma isso pode acontecer. Então esse é um cuidado que a gente tem. A gente tem as parcerias com os vários conselhos profissionais. A gente tem hoje, eu quero reforçar que o nosso congresso é o único que tem a parceria com o Ministério da Educação e Cultura. A gente tem o selo do MEC. Nenhum congresso nacional tem o selo do MEC e hoje nós temos para os congressistas o selo do MEC, o certificado, nossa certificação vem com o conselho do MEC, então isso é um ponto extremamente positivo, que a gente tem a chancela de um Ministério da Educação que nos valida como um evento muito sério. Então, isso a gente está muito honrado de o MEC ter nos fornecido essa certificação que vai habilitar o profissional que no Congresso esteve para esta certificação. Então, assim, é muita coisa junto, que a gente tem uma seriedade muito grande. Dos sorteios que a gente faz, a gente é obrigado a obter autorização para os sorteios que a gente faz, sorteios legais que a gente faz. Isso tudo é muito pontuado pelo nosso marketing, pelo nosso grupo de conteúdo. A gente tem aí um grupo que
às vezes não aparece visualmente, mas a gente tem um grupo trabalhando nos bastidores para que a seriedade seja realmente o nosso foco. E assim, eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo. Eu vou falar em nome do bem-estar, né? É. Todos os segmentos da feira, aquilo vai estar explodindo de gente, mas acredite, a caneta vai levar à loucura. É. Todo mundo Acho quer que a essa caneta, caneta, né? A gente tem os cuidados. Chega a pensar, mas lá nós vamos ter as informações Léo, com profissionais, Ana, né? essa Mais manhã... habilitados. Habilitados que vão verdade. fazer. Pessoas perderam vida já com essas canetas. E fora isso, hoje pela manhã eu escutava o Jornal da Manhã e só esta madrugada 14 farmácias foram assaltadas Estão por levando- conta das canetas. por conta das Exatamente. canetas. Então, para você ver como o mercado está muito Verdade. atento e, ao mesmo tempo, elas têm um papel benéfico para a sociedade, porque a gente possibilita aqueles obesos, Sim. os diabéticos, as pessoas que precisam cuidar da saúde, que têm a sua prescrição, e ainda bem que a prescrição hoje ela é médica, sem uma receita médica você não consegue comprá-las, Não. mas a gente vai ter endocrinologista nesta mesa Nossa. falando sobre os benefícios da prescrição e quais seriam os riscos de uma má prescrição. Para isso a gente está trazendo um endócrino, uma nutricionista que vai falar no campo, no olhar da nutrição das canetas emagrecedoras, ela com o olhar na alimentação e na prescrição, que ela é alimentícia, que é fundamental. Estamos trazendo uma especialista em pré e pós-cirurgia e principalmente aqueles de obesidade mórbida, Que beleza, indo para a olha cirurgia após um ano de tratamento alimentar, mais o alimentar, mais as canetas, mais o acompanhamento Se endocrinológico. preparar também para fazer aquele A cirurgia, exame que é o, né, exatamente. o estômago. Exatamente, ele é afinado, as cirurgias e também você acabar com a flacidez pós-emagrecimento, que ela é fato. Sim, um benefício também que as pessoas, você que está nos acompanhando, ponha na sua agenda de 31 a 2 de agosto, porque para se marcar um endócrino no plano de saúde, você leva muito tempo. É verdade. Hoje você leva muito. E lá na feira vai estar à sua disposição para você conversar, tirar dúvida. Ele não vai aviar nada, não tem nada disso. Não pode aviar nada. Mas ele vai conversar, ele Com vai certeza, orientar. com Então, certeza. olha que presente que é a estética. Imagina, falar de beleza e de saúde, né? Exatamente. Que é o ponto maior aí pelo que eu vi a Maria de Fátima. Isso. É uma coisa de saúde, né? É verdade. E tudo agrega, né? Exatamente. A estética, a beleza, a saúde, o bem-estar. Sem dúvida. E eu não posso deixar de falar da Bel Guerra. A Bel Guerra hoje é uma das profissionais na área de intradermoterapia, dos injetáveis, dos bioestimuladores, das mais importantes no mercado. Ela abre o nosso evento. Eu esqueci o nome do profissional, aquilo que você põe para tirar essas manchinhas. Que trabalha com melasma, com manchas na pele. Mas tem um nome. Botox. Não, então assim... Então, esse eu Esse é quero uma saber. coisa. Quando você fala de mancha é uma coisa, a gente está Quando você falando de fala melasma, de melasma. a gente está falando de hiperpigmentação. Hiper é um grande pigmento sobre áreas específicas do rosto. Por isso que a gente fala de hiperpigmentação. É tratado por todas as áreas que eu mencionei logo no comecinho do nosso bate-papo. A toxina botulínica é um nome genérico que pode envolver o Botox, o Dysport, tem vários produtos no mercado que são os produtos comerciais. A toxina botulínica, ela age minimizando a movimentação muscular. É aplicado um produto sobre uma terminação nervosa que atua vamos dizer assim, no percurso do que o nervo manda de mensagem para o músculo. Por exemplo, eu estou mexendo agora na minha mão, o meu cérebro mandou uma mensagem para o nervo que mandou para o músculo e eu mexi minha mão. Ou eu estou com você, eu estou vendo seu meio da sobrancelha, sim. Você franze bastante a glabela, que é a área que a gente chama. Então, ao franzir a glabela, eu estou reforçando um conteúdo que eu quero falar. Quando eu levanto a sobrancelha, eu quero reforçar um dito, algo que eu estou dizendo. Quando eu reforço com a mão, eu reforço também, às vezes, com a minha face. Às vezes eu reforço com a face, viro minha cabeça para um lado. Às vezes eu mastigo muito mais de um lado do que do outro. Então eu vou formando ao longo da minha vida rugas de expressão que são reforços
mímicos. Esses reforços mímicos, mais o envelhecimento. Vamos pular. Vamos mudar de Essa assunto? parte. Vocês querem mudar de assunto? Não, agora que ficou bom. Faz Agora com que que, ficou bom. faz com Agora que que ficou bom. eu adquira algumas rugas de expressão, como a sua, Entendi, do meio sim, da glabela, sim, que sim. possivelmente você, ao olhar para o sol, você franze porque te sim, incomoda a luz. sim. Ao você reforçar uma ideia, você também reforça. Exato. Ao você se espantar com algo, você levanta a sobrancelha. Também. Ao levantar esses grupos musculares, mais o envelhecimento que acontece lá dentro da nossa pele, que vai achatando as nossas Sim, células, sim. os nossos cimentos celular. Para você não pode mentir a idade, né? Não po- Mas eu posso dizer que há uma forma de tratar. Eu estou quase com 70 anos. Que maravilhosa. Maravilhoso. E Parece aí, uma menina. muito obrigada. Mas aí eu tenho que também cuidar de vários fatores da vida. Eu tenho que aplicar. A minha médica me Sim. aplica toxina botulínica para minimizar a expressão. Mas eu continuo levantando a sobrancelha. Eu falei, não me paralise porque eu não quero. Eu continuo ficando brava. Estou brava com um aluno, com alguma coisa, enfim. Não tem como. Não tem como. Essa movimentação ela acontece, mas ela acontece de uma forma mais diminuta. Ela não tira a expressão. Então, hoje, o olhar de quem aplica as toxinas, que é o nome generalista, sabe exatamente como fazer essa aplicação, porque se fizer uma aplicação errada, vai formar papo no olho. Se fizer a aplicação errada, o olho vai cair. Se fizer a aplicação em lugares que não são adequados, vai me trazer problemas nessa movimentação facial. Então, eu acho que ela é fundamental e a gente também vai falar. Bel Guerra vai também comentar sobre isso. Vai comentar também como ganhar dinheiro com esses procedimentos. Eu não posso deixar de falar que tem também um lado comercial. Não dá para Sim, ficar claro. de uma forma somente vivendo do ideal. A gente vive também dessa prática profissional e como você precifica, né, alguns procedimentos dentro de um olhar comercial de mercado. Sim. Então, também a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre queda de cabelo. A gente está trazendo Opa. um profissional... Outro assunto bom. Outro profissional, ele vai falar que, inclusive... Acho que a gente não apresentou o podcast, a gente vai ficar assistindo as Eu acho palestras. que eu vou deixar o eu acho podcast que lá, viu? Alô, Ó, Guilherme. pessoal, a gente vai Guilherme, a continuar. gente não vai Vamos apresentar continuar. o podcast. Cadê o pessoal do podcast? Um tá na sala 3, outro na... Ele vai falar, inclusive, que quando uma caneta emagrecedora mal indicada pode incorrer em queda de cabelo, pode incorrer em problemas hepáticos, Sim. pode incorrer na flacidez tecidual. Então, ele vai falar também da queda de cabelo, que é o Ademir Júnior, que é um grande especialista em tricologia, maravilhoso. Vamos ter também um momento na parte da tarde do domingo, a pedido do público, do João Tassinari, que é, eu diria, Imagina. a menina dos olhos dos profissionais, porque ele traz conteúdos brilhantes e ele tem uma forma muito carismática de compartilhar o conteúdo. Ele vai falar sobre acne, ele vai falar sobre pele, sobre intercorrência. Eu espero estar de babador lá embaixo assistindo essa aula Eu dele. ia falar isso agora, né? Você fala com tanta propriedade, Verdade. é gostoso te É ouvir falar. gostoso. É porque ama o que faz, né? Isso que eu ia falar. eu Ama o que faz. Na verdade, somos o próximo, né? Somos o próximo. somos o próximo. E trabalha algo para eles, né? É verdade, Mas- verdade. Porque assim, além da qualidade, é aquilo que o cliente enxerga na É gente. verdade isso. Eu sempre digo que um bom profissional faz com que o seu cliente multiplique o seu negócio sem que ele próprio, profissional, vá para a rede falar porque eu sou bom, porque eu sou isso, sou aquilo. Porque, na realidade, o cliente consegue perceber, assim como eu percebo de vocês, o olho que brilha, ao fazer o podcast Mercado e Feiras. Amamos, isso aqui é a vida. Quando a gente ama o que faz, o olho brilha. É um sentimento genuíno. E se você trabalha naquilo que é o teu ofício, de uma forma genuína,
o cliente percebe. Ele percebe. Isso tem valor. E isso tem preço também, porque a gente tem que ter todo esse olhar do investimento na formação, do investimento por você estar no Estética, porque é um investimento. Eu diria que quem não investe na sua profissão fica à margem dela. É verdade. O profissional que está no Estética é o momento que ele também se autopublica, ele faz o seu marketing, que está num evento. Olha, meu cliente, eu estou aqui no Estética, também procurando levar novidades para você na próxima semana. É claro que a gente não tem como mote, como meta, depois de assistir uma palestra, que na segunda-feira você saia aplicando. Mas a gente tem como mote que na segunda-feira você vá buscar informação para se aprofundar mais ainda naquele tema, para que com prática, com segurança, você aplique da melhor forma possível no seu cliente. Então, quando você tem esse olhar, que é um olhar saudável pelo teu exercício profissional, porque o que eu também quero como profissional me salvaguardar, e eu também não entro em todas as novidades no dia seguinte, eu também tenho que aplica no seu inimigo. Tô brincando, de jeito nenhum você faça isso. É uma brincadeira aqui. Mas eu acho que sim, o exercício profissional, eu acho que te habilita. Quanto mais você repete aquele processo, que é o que a gente fala sempre para o aluno. Repete. Professora, eu já fiz 10 vezes, então faça mais 20. Faz 30. Faça 50. Você assistiu o filme Põe Camisa, Tira Casaco. Exatamente. Então, ele aprendeu, né? Exatamente. Ele aprendeu, ele aprende isso. Pior é quando a gente te leva para o sol e não te tira do sol. Aí isso é um problema, né? Agora, é verdade que a vitamina D, desculpa, eu não sei. A vitamina D é o sol das 14 horas em diante. A gente pensa que olha, não pode tomar sol. Mas é das 14 e o médico... Há quem diga que é o meio-dia. Há quem diga o meio-dia. Só que aí... É a hora que ele está queimando mesmo. Aí que tá. A gente tem que saber como lidar com esse sol. O efeito cumulativo dele, ele é benéfico, desde que salvaguardando os horários adequados. Você já viu algum pediatra falando, leve o seu bebê meio-dia pro sol? Não. Não. Eu, pelo menos, nunca tive isso. Na realidade, eu sou muito a favor de que a gente siga o que o pediatra falou para os nossos filhos. O efeito cumulativo, ele fala, leva o seu filhinho para tomar sol na perninha, não era isso que ele falava? Na verdade, era isso. Era isso, porque você já atua na síntese das vitaminas D e também na fixação de cálcio. Eu não saberia te dizer fisiologicamente, eu quero aqui referir quais são os benefícios do meio-dia. Se for um pouquinho de 10 minutos na perna, ok. Tá ótimo. Agora, se for de 2 horas, do meio-dia às 2, ainda já foi ruim. Porque aí você está tomando sol, não só na perna, mas no seu corpo. E aí, se você tiver tendência a desencadear alguma lesão que possa ser oncológica, cancerígena, é um momento onde eu posso desenvolver. Então, eu digo, se é que eu posso aconselhar, longe de mim aconselhar, pouco tempo ao meio-dia na perna. Já ajuda. 5, 10 minutos. Isso só para criança ou adulto que precisa da vitamina D também? Para criança e para adulto. Pouco tempo, gente, mas ainda eu sou a favor que até as 10 horas é o suficiente, após as 4 horas da tarde é o suficiente. Isso foi o que a gente sempre recebeu como uma dica da Sociedade de Dermatologia. E se for meio-dia, porque não tem outro horário para tomar, que seja pouco tempo. Eu vejo, por exemplo, no meu prédio, vários senhores de idade sentados. Nós temos vários locais para que as pessoas sentem no meu prédio. Gente tomando sol na perna neste horário. Eu tive Covid. Eu fui um dos primeiros, né? Fui beneficiado. Ninguém conhecia o danado do bicho. Bom, enfim, o médico mandou de 2 da tarde até as 4
Tá. que eu ficasse, porque minha vitamina D estava muito Zerada. muito zerada. E eu melhorei. Melhora. Mas eu não ficava 2 horas ali, né? E nem Ficava, exposto Não, ao não, rosto. não, não, não. Aqui todo era protegido. Exato, Tinha só nas pernas. É exatamente, né? Engraçado. protegido. Foi Exatamente. E olha, uma outra questão coisa das importante, já falando do sol, o quanto é importante a gente reaplicar o filtro solar, né? A cada 2 horas, fazer 2 horas também. e meia. Isso é importante. Então, Mesmo no inverno, né, mesmo no Maria? inverno, porque na realidade você tem ultravioleta A, B e C a partir do momento que a luz do dia se coloca na luz do dia. Então, de manhã, você já tem luz do dia, você tem que estar protegido. Sim. E principalmente se você for um indivíduo que caminha em ambiente aberto. Se você caminha por mais de 15, 20 minutos em ambiente Sim. aberto, você precisa estar com proteção solar. Se você passa pelo sol, saio do carro e vou entrar no meu prédio. Deu 5 minutos, não haveria uma necessidade obrigatória, mas se você se expõe por um tempo Sim. prolongado, é necessário. Agora, as telas do computador, Ai, telas também. de celular, isso também afeta bastante Sem a dúvida, pele, né? sem dúvida. Inclusive no celular, ele tem um dispositivo no aplicativo que você protege luz azul da luz azul. Então é importante, se você fica muito tempo, nós estamos com luzes aqui, eu não sei o quanto de podcast vocês fazem diário. Essas luzes são péssimas. Então, usar, no caso da mulher que usa maquiagem, uma base que tenha cor. Obviamente tenha que ter cor, porque quando você tem o filtro solar e tem a cor, simultaneamente a tua proteção é muito maior. Então, estas luzes, que foi o que eu vi na Coreia, as mulheres durante o dia aplicavam, borrifavam água termal para manter o rosto fresco e filtro solar na sequência. Ou usava aquele tal do cushion, que é uma basezinha meia úmida, que elas reaplicavam durante o dia e se mantinham desta forma protegidas. Sim. E a gente não tem esse hábito aqui no Brasil, mesmo porque a gente fica pingando com o calor aqui no Brasil, né? Então hoje existe esses cushions, que é o chamado coreano, onde você aplica com uma esponjinha. Esse cushion é como se fosse um pó, só que não é pó. Ele é meio úmido e você reaplica na pele e você está novamente protegida. Eu sou do tempo que você ia para Santos. E você tinha que mostrar para as pessoas que ia para Santos. Então você arrancava a camisa, deitava parecendo aqueles bichos, né? Ganha maquiagem. Aí você- E nós também, marquinha do biquíni, E aí- do maiô. Aí você chegava todo vermelho na segunda-feira para ir pro trabalho. dava um Olha, ibope, né? Batia, dava um ibope. O cara batia e gritava. Hoje eu vejo O contrário, né? quanto a gente tentou se matar. Exatamente. Quanto, Enquanto a né? gente passava, ainda fazia a misturinha. Óleo de amêndoa, curo. Eu não, Ou raito del sol. Não é verdade? a gente chegava e ficava uma semana. Porque isso dava ibope. E dava ibope, ele foi pra ibope, Santos. Claro. E depois de 4, 5 dias começava a descamar. Aquilo era horrível. Ai, tinha que passar hidratante. E você ficava puxando e coçava, né? Pegava a toalha úmida e ficava tirando as casquinhas. Ai, que Eu não horror, gente. recomendo, Olha. não recomendo ninguém. Maria de Fátima, vamos falar agora um pouquinho da feira das Vamos. condições, né? Sim. O que a feira preparou para acessibilidade? Primeiro, a acessibilidade de todos, né? Inclusive, a gente tem acessibilidade para cadeirante, Isso. acessibilidade para quem tem todas as suas, vamos dizer assim, dificuldades, né? A gente tem cabines especiais para cadastramento, inclusive, dessas pacientes, né? Com os colares específicos. Eu acho fundamental eu ter esse olhar, porque isso é inclusão. A gente tem os carrinhos móveis lá na Mas frente. isso eu vou te contar, deixa eu falar sobre isso. Fale. Eu estava conversando com um rapaz durante o dia, ele falando comigo e tal. Daqui a pouco eu pedi ele passando com o carrinho, né? Falei, mas o homem tem algum problema? Olha, por Deus, a minha ignorância. Eu não sabia que você aluga aquele carrinho para andar na feira. Eu vi o homem, mas esse homem tem problema, não vi. Aquela senhora... Tá cansado. Então eles tanto alugam correr. aqueles carrinhos. Sim. Você vai ter também ali Isso dentro. Dentro, que é um ambiente muito grande, né? Mais fora, nós temos os nossos carrinhos elétricos para as pessoas com dificuldade de mobilidade, de caminhada, né? Se poder ter acesso ao nosso pavilhão. Então, assim, a Estética, a GL, que é a GL Events, né? Que é a nossa promotora,
outra, ela fornece as melhores condições de Com toda inclusão para certeza. todos, né? Então, o acesso dentro do pavilhão, os nossos toaletes são impecáveis, né? A distância nos corredores, que também é muito preocupante, porque você vai, às vezes, em algumas feiras, os espaços entre os estandes Pequenos. Muito e pequeno. dá aquela impressão de ter muita gente, né? E na realidade é o espaço que é estreito, né? E assim, a gente tem uma questão da mobilidade muito, muito bem aferida pela GL, por toda a parte de obra, né? De construção da feira. E eu diria que é um dos pavilhões, assim como nós temos o Inhambi, que também é da GL, assim como temos em Santos, Salvador, impecáveis, né? De uma modernidade estrutural enorme, né? Então a feira, nós teremos em torno de mais de 180 expositores, todos no térreo do pavilhão, assim como nós teremos este ano o nosso Estética Talks, que antes ficava no primeiro andar do pavilhão, hoje ele também vai estar no térreo, então a acessibilidade é muito mais fácil. E esse Estética Talks, ele vai estar todo, o pavilhão vai estar, o local vai estar todo protegido, inclusive das questões de sonorização. O nosso Biomed Talks também vai estar também no térreo da nossa feira, então isso facilita inclusive quem está dentro dos espaços ter acesso às empresas de cosméticos, às empresas de insumos, às empresas de equipamentos. Então vai ter uma proximidade de não ter que ir para o andar de cima. Isso é bom. Isso é bom porque facilita a movimentação. Por ser muito grande, as pessoas também se cansam e às vezes deixam de ir, né? Agora, tudo junto ali e misturado, a coisa vai ficar linda. Né? Eu também sugiro, Ana e Léo, que esses profissionais compareçam com sapato baixo. É bom, importante. É confortável. Né? Porque... E a gente sempre fala, cuide dos seus celulares, dos seus pertences, né? Então, assim, para que você possa ter... A gente tem área de descanso, a gente tem uma área alimentícia também importante. Temos áreas de descanso, de carregamento de celulares. Postem muito o nosso @Congresso Estética. Entre na nossa página para o Estética Talks, que é Congresso estetica.com.br, para se inscreverem no Estética Talks. São aquelas palestras gratuitas. Se você não se inscreve, você não tem acesso a esse momento. O Biomed Talks também. Então, assim, os simpósios também, ou seja, lindo, né? A gente tem aí, a nossa página, ela tem todas as informações, e se mesmo assim vocês tiverem dúvidas, a gente tem nosso call center impecável, com a Babi, que vai lhe dar todas as informações através do WhatsApp. Cuidaram de tudo. Ou seja, a gente tem um cuidado muito grande. E tem gente que até entra na minha página para eu dar informações. Eu também dou. Então, assim, entra lá no nosso @Congresso Estética, né? Que a gente vai dar todas as informações pertinentes à nossa 32ª edição, que a gente está aí contando os dias. Como é que está o coração? E a expectativa de público? Nós temos uma expectativa grande de público, a gente já tem aí um número importante de inscritos. Eu não vou falar porque é segredo, a gente quer surpreender. Mas no ano passado a gente já tinha em torno de 1.500 congressistas, esse ano a gente possivelmente supere. Se tínhamos aí 27 mil visitantes, superaremos. Também. Então, assim, isso é o que eu posso dar do dado do ano passado. E eu não quero infringir regras e números desse ano. 180 expositores já é um número maior que a feira anterior? Exatamente, que a anterior. Em que percentual que foi isso? 20%? Olha, eu vou pedir... Eu não saberia te dizer em termos de porcentagem, mas eu sei que é um número expressivo. Que beleza. Do ano passado para agora. Exatamente, para um mercado que, de alguma forma, como toda a área comercial, ela sofre uma retração. Sim. Toda a área comercial. Sim, você tem muitos problemas, muitos. Então, com os impostos, o preço de tudo, e o profissional de estética que trabalha com estética também sofre. Então, eu acho que mais um momento para que você esteja com a gente, para que você entenda como precificar, como trabalhar a rede social, o que você pode levar de novidade para o seu mercado, fazer network. Lá é onde acontecem, eu diria que as possibilidades de crescimento profissional, quando você leva as novidades para o seu negócio. E eu diria que, particularmente na minha vida, todas as possibilidades de crescimento
profissional que aconteceram comigo foram dentro dos eventos. Até o convite para dar aula, para ser a curadora do Congresso Estética, porque até então eu era uma palestrante. Eu não sei o que nós vamos fazer. Não sei. É bom que nem o Guilherme saiba. O Guilherme tá lá. Ele tá aqui. Guilherme tá aqui. Baixo, vamos falar baixo. Fala baixo que o Guilherme tá aqui. Nós vamos ter que ver um pouquinho. Né? Não tem que ver. A gente Alguém vai gravar para nós também, né? Enquanto isso, eu né? apresento... Ver você falar deve ser algo assim. Nossa. Porque fala com muita propriedade. Eu acho legal quando a Verdade. pessoa compra muito o que vende. É. E você tem isso dentro de você. Você nasceu antes de gosta entrar do para que esse faz, mundo. né? Você fazia algo antes? Claro, eu era professora de educação física. Nossa, que... Eu fiz a educação física, eu dei aula por 10 anos e eu tinha que lidar com alunos. Eu dava aula no Arquidiocesano e no Colégio Objetivo. Só neles, né? Só neles, né? Só. E nessas duas escolas, e principalmente no Objetivo, eu lidava com uma plateia de 100 alunos Sim, na minha quadra. sim. Tinha que dar aula de megafone. Meu Então, assim, Deus. eu tive que ter dentro da faculdade prática de ensino. Então, eu tive cursos de prática de ensino. Eu fui fazer cursos de comunicação audiovisual e comunicação verbal com o Reinaldo Polito, que é um grande grandes comunicador. nomes, né? Então, eu tive que exercitar para que eu pudesse ter acesso a esses alunos jovens. Eu também era muito jovem, eu tinha 21 anos de idade. Foi quando eu agora há terminei. pouco. Pouco a pouco. Olha, durante um tempo eu fiquei na educação física, eu fiz pedagogia também. Nossa, Eu que cheguei a beleza. ser supervisora de ensino dentro do colégio. Então, eu sempre tive muito envolvida com a área da educação. Fui professora do Senac durante muitos anos. Isso nós fomos também. Professora da Universidade de Anhembi Morumbi. Me formei Que lá. referência. Olha só. Era na rua Casa do Ator. Olha, exatamente. Eu Era dei na casa do aula. ator. Exato, e lá ainda continua. Sim. E nós Continua, temos. né? Continua lá e tem a sede na área de saúde que está na Moca. Então eu dei aula nos cursos de grandona. bacharelado de estética na Moca. Verdade. Então, assim, eu sempre estive muito envolvida com a área da educação. Então, eu fui, antes de ser professora de educação física, eu fui auxiliar de classe dentro do Colégio Arquidiocesano. Então, o bichinho da educação já me mordeu aí quando eu era auxiliar de classe. Eu via as professoras dando aula, eu queria subir no palquinho para dar aula. E eu rezava para a professora faltar para eu poder assumir o lugar dela. Então, a área da educação, eu estou na educação há 46 anos como professora, mas como auxiliar de classe dentro da área de ensino desde os anos 73. Nossa. Minha carteira de trabalho data dos anos 73. 53 então, anos. exatamente. Como professora efetiva, registrada nos anos 80. 78, Colégio Objetivo. Então... E não era fácil cuidar daquelas molecadas. Não, ali, né? não, porque naquela época, os piores alunos das grandes escolas, quando eles eram expulsos do Santo Américo, do Dante Alighieri, Arquidiocesano, de todas as escolas de ponta de São Paulo, caiu no Objetivo. E dar aula para essa turma, você tinha que ser muito criativo, e o Digênio, na época, ele possibilitava esse aprendizado. Então, era muito legal dar aula, porque eu aprendi a dar aula. Quando se dá aula no Objetivo, se dá aula em qualquer lugar do mundo. E era luxo, né? Eles queriam mostrar que eles estavam no objetivo. Exatamente. E para nós, professores, também, porque você ser contratado pelo Objetivo, depois de ter passado por todo aquele crivo de avaliação na área de RH, porque era departamento pessoal naquela época. Então, assim, eu me sentia muito honrada de estar lá, né? Então, eu tive grandes oportunidades na minha vida na área da educação. Mas eu posso dizer que se nós perdemos alguém lá atrás, ganhamos na estética, né? Com certeza. Olha, você acredita que o tempo acabou? O tempo E as, acabou. e as Rapidinho, perguntas aquela que as estavam perguntas que a gente- preparadas? Cadê? Puxa vida. Que pecado. Mas era de fato, Você é né? maravilhosa. Você Obrigada. também, nós queremos primeiro agradecer ao Guilherme, que A GL, a GL e através da pessoa do Guilherme, que conseguiu esse espaço para nós lá dentro. Vai ser uma honra fazer o podcast lá e estar ao seu lado, que é essa pessoa que de estética não conhece nada, né? Mas olha, eu tenho muito por aprender. A gente sempre tem. tem. Muito por aprender. Eu Sempre tem. sempre eu digo assim, o meu tempo, lá atrás, ele foi. Sim. A gente tem que olhar o tempo presente. Com certeza. Eu tenho que ter a humildade de escolher aquilo que me dá prazer trabalhar dentro da Sim, clínica, porque eu tenho uma sim. clínica de estética. Sim. Eu preciso eleger aquilo que me dá prazer, aquilo que eu preciso aprender para poder indicar. Então, eu tenho pares de trabalho para que juntos possamos entregar o melhor para o cliente. Então, o objetivo desses 3 dias do nosso congresso é olharmos para o cliente com amorosidade, com seriedade,
com ética, entregar aquilo que é o melhor de nós como pessoas. E eu diria que se você profissional desfruta do que você faz, você está no caminho certo. Se você, além de desfrutar, entrega os melhores resultados, você atingiu mais um ponto. E se esse cliente te indicou, você fidelizou. Então, é um caminho a percorrer de prazer nessa atividade, assim como o que vocês fazem. Sim. E o cliente, ele enxerga a genuidade. Então, o tapete vermelho não é para o profissional, é para o cliente. Portanto, são 3 dias que a gente passa estudando o que a gente vai entregar para você, cliente. Amém, isso é coisa linda de se ouvir. Só a última informação, a partir de que idade? 18 anos. 18 anos. Menos nem com os pais. Eu acredito que possa entrar, eu posso até obter essa informação, isso. Mas é a partir dos 18 anos é a entrada legal dentro de uma feira. Tem feira que é 12, tem feira que é 10. Exato, mas como é uma feira profissional, a gente subentende que ele já terminou o ensino médio, ele ingressou já no ensino técnico ou tecnólogo ou num bacharel na área da estética. Isso é uma obrigatoriedade. Mas eu vou ficar devendo essa informação. Não, querida, não tem problema. Eu tenho certeza que lá... depois passar pra gente. Tá bom. Não tem problema. Isso aí é importante pro papai que precisa e a mamãe e não tem com quem deixar. Então vai levar uma criancinha de 7, de 8, eu não sei se isso pode. Então é importante deixar isso dessa informação, também, sim. Claro. Para finalizar, mais uma vez, o site e as redes sociais. Isso. www.congressoestetica.com.br é nosso site. Nosso arroba lá no Instagram é @Congresso Estética. Lembra que é sempre Congresso Estética com K. Nós temos o nosso call center, que você obtém o telefone lá no nosso site. Te espera muito vocês. Linda, Ana, Léo. O maior prazer em tê-los com a gente. Muito obrigada pela oportunidade. Congresso Estética AGL agradece o nosso marketing, Guilherme. Todo mundo agradece muito essa oportunidade. Espero você, profissional de estética. Com certeza. Lá no nosso evento. A palavra prazer que você diz é não só para você, prazer também para nós. Para quem consome. Sair dali feliz, trabalho realizado. Querida, nós estaremos lá com você se Deus quiser. Vamos fazer o melhor, vamos entregar o melhor que a gente com certeza faz, para que a feira seja mais do que um sucesso, um super sucesso. E bater esse recorde de público aí, que é o que nós queremos. Muito obrigada. Mercado e feiras. Muito obrigada, hein? Imagina. Eu agradeço você. Saúde. Para nós. E estamos juntos contando os dedos aí, a chegada da feira. Fica muito obrigada. Deus, obrigada. Mais uma vez, obrigado a GL por ter trazido essa pessoa através do nosso querido amigo Guilherme. Parceiro Guilherme. Meu abraço, viu, Guilherme? Estaremos juntos lá graças a seu empenho também. Isso é muito importante destacar, porque tem pessoas e pessoas. Com certeza. E ele é uma das pessoas. Né? Um abraço. Fiquem com Deus. E pense sempre, você pode mudar o teu negócio, pode mudar a tua vida, você pode conhecer mais. Basta apenas querer. E quando a gente deseja, tudo acontece. Um abraço, fiquem com Deus e até dia 31 de julho, se Deus assim o permitir, com mais um podcast itinerante no São Paulo Expo. Que feira? Estética. Congresso Estética. Porque nós trabalhamos para você e por você. Até lá. Até lá.